Alô, Fala Leute! galera, tranquilidade. Eu sou o Hugo E eu sou a Adriana. e nós somos o Alemanha de De Chinelo. Bom, pra quem não sabe, a pessoa aqui que vos fala é enfermeira na Alemanha há 1 ano e eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência de como foi trazer esse meu princeso para a Alemanha em apenas 3 meses. Por que eu falo isso? Porque a gente percebe, a gente teve muito essa dificuldade quando a gente estava no Brasil pesquisando Informações informações como um todo, né? como um todo de como trazer o cônjuge, marido, esposa, enfim, em pouco tempo, porque querendo ou não, ninguém quer ficar longe da família. E isso é uma barreira a mais que, obviamente, atrapalha, no meu julgamento, claro, o seu desenvolvimento na língua, na cultura, sua adaptação, enfim. É sempre bom ter alguém que você gosta perto, né, gente? Convenhamos. E a informação que a gente achava era muito desencontrada, né? As pessoas, cada um com uma realidade muito diferente. Você não via a pessoa que veio como enfermeiro mesmo. Geralmente era a esposa de alguém que trabalha em TI, que tem direito, no caso, ao Blau Card, né? Que é um visto completamente diferente. Isso é uma coisa muito importante. Aqui a gente compartilha as nossas experiências. A Alemanha como um todo nos surpreendeu um pouco porque nada aqui é uniforme. Eu acho que no Brasil também é um pouco assim. Os estados na Alemanha, cada estado tem a sua legislação, tem as suas regras, enfim. E também varia muito do funcionário, né? Às vezes você pega um funcionário de bom humor, que vai te ajudar. Você vai pegar um outro que às vezes nem sabe direito o que é, ele já vai falar que não funciona, que não é daquele jeito. E às vezes assim, no mesmo lugar, de um atendente para o outro, é um atendimento completamente diferente, sabe? É muito complicado isso aqui. Principalmente para quem está aprendendo a língua, quem ainda não consegue se expressar muito bem. Quem acabou de chegar. Então, isso tudo influencia. Então, como eu já falei, eu repito, essa aqui é um pouquinho da nossa experiência. Claro que provavelmente vocês devem conhecer outras pessoas, ou quem está pesquisando vai perguntar para outras pessoas, e com certeza essas pessoas tiveram experiências diferentes. Igual a gente teve a oportunidade de conversar com algumas pessoas antes de vir, e elas tiveram experiências completamente diferentes da nossa. E tudo que a gente vai falar aqui pra vocês são coisas que a gente não achou na internet, coisa que eu procurei muito, a gente pesquisava, mas a galera não jogava de forma clara, então vale a pena, acompanha aí, já aproveita, se inscreve, já deixa o joinha, ativa o sininho, que vai contribuir muito, tem muito material legal vindo aí, então vale a pena, valeu? Vamos lá, galera. Primeiro tópico que eu posso dar pra vocês. Assim que você chega na Alemanha, você é enfermeira, chega na Alemanha, aqui as coisas obviamente funcionam diferente do Brasil, então eu recomendo que você faça o quê? Comece já a pesquisar valor de aluguel e a região que você pretende morar. Leve em consideração distância do seu trabalho, tempo e também o transporte público na região. Isso são coisas muito importantes. Aqui você vai trabalhar de manhã, vai trabalhar de tarde. Então, para quem trabalha de manhã, 6 horas da manhã que você pega geralmente, né, amor? Sim. Então você vai ter que sair de casa muito cedo. Se você morar muito longe, você vai ter que sair mais cedo. Aqui o transporte, pelo menos na nossa cidade de Dresden, né, não funciona tão bem 24 horas. Então, na parte da madrugada é mais difícil. As pessoas têm dificuldade. Na madrugada é ruim, sim. E aí, quando chega no inverno, principalmente, que tá frio, pode ter mais dificuldade. Então vale a pena pesquisar bem onde você vai morar, né? Uma dica que a gente pode dar aqui procura nos bairros do Facebook, né? Sempre tem bairro ali que você vai conhecer um pouco mais da realidade, pelos próprios alemães que eles falam dali, se é um bairro bom, se é um bairro ruim, se tem problema, entendeu? Vale a pena pesquisar bem. E pesquisando sobre aluguel, é importante você ter em consciência que aqui existe o calção. Normalmente, quando você aluga um apartamento, você tem que pagar 2 a 3 Aquele depósito. Depósitos, além do pagamento do mês que você já vai morar. Então, você também tem que ficar atento a isso e é importante você se programar, financeiramente. E isso vai variar muito também de empresa para empresa, né? Administradora, no caso. Vai ter administradora que vai te cobrar 2 meses de depósito, vai ter administradora que vai te cobrar 3. Então, tem que se programar muito bem porque é caro. Outra dica em relação ao valor de aluguel, onde que você pesquisa isso? Como é que faz? Existem aplicativos
que são extremamente confiáveis e que funcionam muito bem aqui na Alemanha. A gente vai colocar os aplicativos? A gente pode colocar aí embaixo. Vai botar aqui embaixo os aplicativos e aí você pode dar uma pesquisada e ver como funcionam as coisas, além de conseguir marcar o famoso termin, que é A reunião, né? a reunião, né? Uma reunião, um encontro com a pessoa que está a fim de alugar o apartamento ou com a administradora que aluga o apartamento, por telefone também, mas normalmente é uma bosta. Não funciona. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso em um outro vídeo, porque é muita informação, são muitos detalhes, e eu sei que as pessoas têm muita curiosidade quanto a isso, né? A gente tá só dando uma pincelada aqui, porque é muita coisa que vale a pena, tá? Tem que ter cuidado. Beleza, segundo tópico, você já deu uma olhada no valor do aluguel, no apartamento, onde vai ficar e tudo mais. Só que eu, particularmente, comecei a juntar as coisas assim pra dentro de casa mesmo. Prato, copo, talher, artigos de decoração pequenos. E aí depois eu comecei com coisas maiores, porque eu sou assim, né? Por exemplo, colchão. Isso tudo eu fui juntando durante esses 3 meses que eu tava esperando o Hugo vir. Como assim, Adriana, você veio juntando? Desde que eu cheguei aqui, a gente já sabia mais ou menos, a gente tinha uma programação do que fazer. A gente já tava pensando mais ou menos assim, ele deve demorar de 3 a 6 meses para vir. Então, desde que eu cheguei aqui, o meu objetivo era estudar alemão, aprender a nova profissão, né, que por mais que seja muito parecida com a nossa, tem suas especificidades e diferenças, e juntar as coisas para que ele pudesse vir. Aqui existe a opção de você alugar um apartamento já mobiliado, só que pra gente não rolava porque é um pouco mais caro. É difícil de achar, e quando acha, Senta. metem a faca. E aí a gente já sabia que a gente queria um apartamento seco, né? Sem nada, só o apartamento. Então, por isso, desde o primeiro mês eu já comecei a comprar essas coisinhas, assim, por exemplo, roupa de cama. Por mais que a minha cama, no apartamento que eu morava, né, da clínica, que era alugado pela clínica que eu trabalho, fosse uma cama de solteiro, eu malandramente já comprei o quê? Uma roupa de cama de casado. De cama de casal, porque eu sabia que eu ia precisar daqui a um tempo. Claro que todos esses itens são baratos, só que pra você que tá iniciando uma vida, tá começando uma nova etapa, cara, cada euro faz a diferença. Fazem diferença. Então, assim, essas coisas, copo, prato, pequenos eletrodomésticos, como, por exemplo, airfry, né? Airfry, micro-ondas. Aquecedor de água, né? O Vassacorre, que é uma chaleirinha de água elétrica. Que tem aqui. Enfim, xícara, panela, eu comprei kit de panela. Tudo isso nesses 3 meses, enquanto eu tava procurando um apartamento, eu tava caçando as coisas e comprando as coisas. E quando eu falo caçando, a gente vai pro terceiro tópico. Terceira dica. Como eu já falei, existem aplicativos aqui que você pode caçar o apartamento, ver, enfim. E esses mesmos aplicativos, eles também têm a opção de você comprar coisas usadas, seminovas. Como se fosse o Mercado Livre ou o OLX que tem aí no Brasil. Porém, aqui as coisas realmente funcionam real, oficial. Eu acho que quase toda a nossa casa é seminova, digamos assim. Quase tudo. Porque quase tudo aqui dentro... Móvel é tudo. Ou a gente... eu acho que 20% das coisas a gente comprou mesmo. Comprou novo na loja, que eu tô falando. Mas todo o restante a gente comprou usado. E é um usado em boa qualidade. Esse é o diferencial. As pessoas não mentem pra você. Se tiver ruim, ela fala. As pessoas não ela mentem mostra pra você. aonde tá ruim. As pessoas te chamam pra entrar na casa dela tranquilamente, sem o medo de, tipo assim, será que essa pessoa vai me assaltar, vai me matar, vai me estuprar? Não, aqui, graças a Deus, a gente não tem esse medo. Eu sempre tive. Mas a pessoa que te recebe, claro, que a gente sempre tem uns antipáticos, normal, em qualquer lugar. Mas a pessoa que te recebe bem, porque quer vender o produto dela. E a gente também achou coisa na rua, por incrível que pareça. No meio da rua. Coisas boas, as pessoas não querem, simplesmente botam ali, deixam um aviso pra pessoa pegar, diz que tá funcionando, se não tá funcionando,
e quem quer só passa, pega e leva. Exatamente. Simples assim, sem problema nenhum. Então, com essa dica, fiquem ligados. Comprar coisa semi-nova, usada por esse aplicativo. E também, neste mesmo aplicativo, tem uma abinha para doação. Ou seja, tem gente que não quer mais algum item dentro de casa e simplesmente está doando para alguém. E aí você simplesmente marca um encontro com essa pessoa, tal horário, em tal momento, vai lá e busca. Porque o que acontece é que as pessoas não podem simplesmente pegar e jogar fora muitas das coisas. É complicado, até para jogar fora, por exemplo, um sofá, geralmente a pessoa tem que gastar dinheiro para isso. Então, às vezes, é melhor dar para alguém, que a pessoa vai lá e tira, do que ela ter que se preocupar de jogar fora. Ninguém joga os negócios no rio, assim, no meio... Algumas vezes a gente vê no meio da rua, assim, algumas coisas grandes, mas isso é raro, é difícil. E geralmente já é porque tem a empresa para recolher. Pois é. Ela já pagou para descartar aquilo. Quarta dica. Que eu e a minha amiga Tayana, a gente se aventurou muito por Dresden procurando coisas para nossa casa, porque a gente estava montando a casa na mesma época. Pegando coisa usada, né? Pegando coisa usada, comprando as coisas e indo até a casa das pessoas pegar. E, cara, a gente tinha uns carrinhos, tipo carrinho de feira, de vó, sabe? Que a gente carregou quase tudo nesses carrinhos. Foi uma mão na roda, assim. A gente passou por vários sufocos, óbvio. Mas depois a gente viu um meme na internet de duas amigas com bicicleta carregando um sofá. Cada uma com uma bicicleta carregando um sofá. E a gente ficava brincando que se a gente tivesse uma bicicleta tudo seria mais fácil. E realmente, hoje a gente tem bike, a gente tem bicicleta, são usadas, baratinho. Mas funcionam super bem, dão super conta pro que a gente precisa. E já ajudou muito também a carregar coisa, viu? A gente comprou uma mesa tipo de bar, com 2 cadeiras de madeira, e eu joguei na garupa da bicicleta e trouxe. Pois é, e aí por isso que eu falo que se você tiver a oportunidade de comprar uma bicicleta assim que você chega aqui, é uma excelente ideia, porque vai te ajudar pra caralho. Mesmo que você não saiba andar de bicicleta, só de você colocar no bagageirinho dela e carregar já vai facilitar muito. Muito, te ajuda pra caraca. Quinto tópico. Não caia em tentação. Principalmente vocês mulheres, nós mulheres. Porque aqui é o mundo da perdição. É muito perfume, é muita maquiagem, roupa, chocolate. É normal. Doce. Tudo isso assim que você olha e fala, eu quero. Nossa, 50 centavos. Nossa, 20 euros. Ai, meu Deus. E, cara, é muito normal essa sensação, esse sentimento. Até hoje a gente sente isso, né? Mas quando você chega aqui, eu nunca tinha feito viagem internacional. Então, assim, quando eu cheguei aqui, meu Deus! É outro mundo, né? Outro mundo, tudo muito barato, os impostos muito, muito baixos, assim, mas muito, muito esclarecidos nas notas fiscais. Então, assim, não cair na tentação. É normal você querer trocar de telefone, né? Porra, no Brasil o telefone é muito caro, aqui você vai chegar, vão te oferecer um telefone top de linha pagando 20, 30 euros por mês, então é surreal, você vai querer cair em tentação, você vai querer comprar tudo que vê, vai querer experimentar tudo, mulherada gosta de maquiagem, vai ver que é tudo barato, perfume, então o primeiro mês acho que é coisa de louco, então tem que se controlar e lembrar que cada euro vai fazer diferença, sim. Pois é. Focar no que você realmente quer, eu acho que é a principal dica, né? Porque é o que eu sempre falava, a gente tem um objetivo em comum e a ideia é focar para trazer ele para cá de forma mais segura e mais tranquila, mais suave possível, né? Porque eu sempre falava com ele assim, eu falei, pô, não quero te receber aqui com um colchão no chão, com um monte de madeira e tudo mais. Mas claro que se isso tivesse acontecido... Tava de boa também. Tava de boa, né? Mas assim, não rolou isso porque eu sou uma menina muito caprichosa, né? Então assim, né? E também não se cobre muito em relação a isso, né? Porque pode acontecer de não conseguir tudo. Por exemplo, ela conseguiu apartamento, quando conseguiu apartamento eu já comprei passagem para vir. Foi tipo isso. Então, quando eu cheguei, a gente não tinha cozinha ainda. A gente tinha um fogãozinho, 2 bocas. Já que a gente não tinha cozinha, o que eu pensei? Foi ter que fazer comida. Tinha um micro-ondas, tinha airfry já. E aí eu comprei um cooktopzinho, assim, de 2 boquinhas. Tinha panela. E
Isso. E louça ela lavava no banheiro. Era onde tinha a pia, era o que dava pra fazer. Pois é. Então, pé no chão quanto a isso, sabe? Vida de imigrante no começo não é fácil. E pros homens aí também, né? Os companheiros, as mulheres também que forem vir, cara, também dá pra ajudar muito estando daí, né? Dá pra baixar alguns aplicativos pra poder ficar olhando encarte, dá pra ficar olhando pelos próprios sites das empresas aqui, né? Dos supermercados. Aqui tem muito supermercado que vende produtos também como se fosse um extra da vida, né? Que tem eletrodoméstico, tem coisa de casa, então fica de olho em promoção. Não compra tudo de impulso, porque acha que tá barato. Porque, porque às vezes você acha que tá barato, na verdade não tá tanto, né? E aí até as coisas mais simples, compra prato, compra as coisas de casa, os eletrodomésticos baratinhos. Pesquisa bem e aproveita a promoção, porque sempre tem promoção. Sempre tem promoção que vai valer muito a pena. E para quem fica no Brasil, seja o esposo, seja a esposa, tem também serviço para fazer, tem trabalho para fazer. Enquanto eu tava aqui caçando as coisas, com o meu carrinho de compra para cima e para baixo, pesquisando apartamento e tudo mais, Hugo tava lá no Brasil pesquisando o quê? Passagem aérea. Muito importante. Faz diferença o horário que você pesquisa, o dia da semana que você quer, as rotas que você pretende fazer. Eu pensei que não importava se eu ia demorar 2 dias para chegar. O importante era pagar barato. Minha opção, né? Por quê? Eu comprei 2 malas despachadas, foi bem caro na época, e eu consegui despachá-la direto para pegar ela direto aqui na cidade. Então, o que eu pudesse economizar de dinheiro para isso seria melhor. Pesquisei tudo quanto é rota possível, pesquisei possibilidades, ir para outra cidade vir de trem, de pegar um outro voo, de fazer outro tipo de escala, de vir de ônibus, sabe? Tudo quanto era possibilidade eu botei no papel, porque como a cidade de Dresden aqui, ela não é a rota principal como é Berlim e como é Frankfurt, acaba tendo menos possibilidade de voo, os voos são mais longos e consequentemente um pouco mais caros também. Então vale a pena sempre pesquisar, ter noção. Eu de tanto pesquisar, eu estava até um pouco igual o Júlio, sabe? Eu sabia que não, tá 300 e tanto, tá 700 e tanto, foi para 500 e pouco, então tá mais barato, tá mais caro, promoção falsa, então eu sabia mais ou menos tudo isso. Então eu consegui aproveitar a promoção. Quando a gente descobriu, né, que ela conseguiu alugar um apartamento, que eu realmente tinha uma data para vir, que eu poderia vir, eu já tinha mais ou menos noção de como é que eram os preços, sabia o dia que estava caro, o outro dia quando estava mais barato, aquele horário costumava ter mais promoção, então aproveitei e comprei pagando bem mais barato. A nossa realidade pode não ser a realidade de vocês, né? O euro agora também está bem mais alto em relação ao Brasil, então para a galera, para ajudar, mandando dinheiro para cá, a economia que juntou, né? Faz diferença sim, mas está mais difícil. O euro agora que a gente está gravando está na faixa de 6,50. Quando eu vim estava 3 e pouco, 4 e pouquinho, né? Então o dinheirinho que eu acabei jogando para cá para contribuir valia muito mais, né? Então não se prendam também a isso, achar que vai vir com 3 meses, porque são muitas possibilidades possíveis, né? Desde lá na obtenção de visto, essa situação toda do corona que está rolando agora também complica bastante, o euro estando mais caro até para comprar a própria passagem. Tudo isso são outros fatores, né? O custo de vida das outras cidades. A nossa cidade aqui tem um custo de vida bem mais baixo relacionado às outras. Então, é só para vocês terem uma ideia de como dá para economizar, como dá para fazer tudo acontecer para fluir e conseguir acelerar o processo. Entendeu? O mais importante eu acho que é a pessoa quando está aqui, já está correndo atrás, não esperar. O começo é cansativo, a gente conversava muito, todo dia por chamada, por áudio pelo WhatsApp. Ela estava sempre cansada, mas nunca deixou de correr atrás, estava sempre procurando alguma coisinha. Eu tinha um aplicativo do EB instalado também, então eu estava sempre pesquisando. Eu mesmo sem falar alemão com o Google Tradutor, eu mandava mensagem lá também pela própria conta dela, então eu só avisava, vi alguma coisa aí, se a pessoa respondesse, ela já continuava na negociação, entendeu? Mas tem que correr atrás, o objetivo é dos dois, o sonho é dos dois. Então não é obrigação de um, nem é obrigação de outro. Os dois têm que estar atrás, têm que estar alinhados para poder fluir e fazer acontecer. E é
parceria sempre, né? Teve momentos que eu chorei, que eu surtei levemente. E não vai dar certo, você não vai vir, você vai vir só daqui a 2, 3 anos. Enfim, assim, aquela loucura normal. Bate o medo também, não tem jeito. Insegurança, você tá num país diferente, uma língua diferente, que você não sabe se comunicar bem. Então, assim, é muito complicado, assim, nesse início. E a gente contou com vários anjinhos da guarda, né, que nos ajudaram muito no início em relação a toda a parte burocrática, a desenrolo mesmo de... tem esse aplicativo, você pode olhar nesse aplicativo, você pode fazer isso e tudo mais. Então, esse apoio também aqui, essa rede de apoio que a gente acabou conhecendo e construindo aqui também foi muito importante nesse início. E é isso, momentos bons e ruins durante esses 3 meses que a gente ficou separado, aconteceram, mas a gente sempre estava em contato, não teve um dia que a gente não ficou sem se falar. E parecia que ele tava do meu lado o tempo todo, porque apesar dele estar, sei lá, milhões de quilômetros de distância, a gente estava sempre em contato, sempre conversando. E isso foi muito importante, porque a gente também estava assim, meio, né, com um pouco de medo de como seria a chegada, né? Mas foi tudo tranquilo, foi melhor até do que a gente imaginava. Então, é isso. Galera, dá aquele like, se inscreve no canal. Diz aí o que vocês acharam, o que ficou com dúvida. Deixa pergunta. Pode deixar pergunta, comenta aí. A gente responde. Nossas redes sociais também vai estar aí embaixo. Então, galera, quiser acompanhar um pouco mais do nosso dia a dia, né? Essas coisas assim, tá lá, pode ir lá, segue a gente lá que a gente também dá maior atenção. Quiser fazer sugestão de vídeo, dar dica, a gente tá aceitando também. E é isso aí. É isso aí, galera. Beijo, até a próxima. Tchau. Tchau.